A gente vai falar sobre literatura brasileira entre os anos 50, né, 1950 até 1970, né? A gente tem alguns artistas plásticos também, como o Hélio Oiticica, né, e a Lídia Clark, que fazem parte dessa mudança na arte, né? A gente veio do modernismo, na primeira geração era muito radical, a segunda geração já foi quebrando com a primeira, né? E aí a gente já vai chegando na terceira geração modernista, que rompe com a primeira totalmente, né? E aí a gente vai caminhando para literatura contemporânea. Eu já falei sobre concretismo, né? E aí a gente vai ver o contexto de produção dessa literatura, né, brasileira entre os anos 50 e 70, né? Sensível ao impacto dos impasses históricos de um mundo dividido pela Guerra Fria, né? Era período de Guerra Fria. O Brasil passou de meados da década de 1950 até o fim da de 1970 por dois momentos distintos, que cada um a seu modo causaram impacto na cultura do país. O primeiro relaciona-se ao novo projeto do Brasil, que marcou o governo de Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 1961, né? 50 anos em 5, né? Vocês já estudaram isso em história. Nele implantou-se um modelo de crescimento centrado na atração de empresas estrangeiras, a fim de fazer o país ingressar mais rapidamente no mundo desenvolvido. Como resultado desse processo, destacam-se, além da euforia desenvolvimentista, a grande dependência do capital externo, quando o Brasil começou a se endividar mais ainda, né? E a intensa transferência de trabalhadores rurais para as grandes cidades. Resultou dele ainda a importação de bens culturais, que pode ser percebida, por exemplo, na mistura de referências nacionalistas e importadas, né, que começava a ocupar um espaço importante na cultura brasileira. Em 1964, teve início o segundo momento histórico, né, a ditadura militar, que apesar do governo atual dizer que nunca existiu, ela existiu com força, né, esmagou muita gente, principalmente no campo da literatura, no campo da arte, né, além das pessoas ligadas aos movimentos políticos. Nesse ano, após um período de instabilidade política, as classes conservadoras, temendo a aproximação do país com os países socialistas, apoiaram o golpe do Estado, que iniciou o regime militar. Né? Isso é meio que uma desculpinha, né? Em 1968, instaurou-se um período de grande repressão aos que eram contra o regime, como opositores sendo torturados e exilados, né? Foi um país que sumiu muita gente em todos os campos da sociedade, muita gente foi expulsa do país. Os meios de comunicação e artistas ficaram submetidos à censura prévia, que proibiu inúmeras publicações. Vocês não são dessa época, quando vocês nasceram, graças a Deus, o país já era democrático, né? Pelo menos até agora, né? Mas a gente que viveu naquela época, né? Eu era criança, vivi o momento da ditadura, e até nas transmissões na televisão aparecia o papel da censura dizendo esse programa é proibido para crianças menores de 10 anos. Então a gente era retirado da sala mesmo, os pais cumpriam a lei, talvez temendo até alguma represália, porque existiam diversos espiões, né, que vizinhos denunciavam os outros vizinhos aos militares, e acontecia muito essas coisas que parecem coisas de um filme ou que aconteceram em outro país, mas aconteceram no nosso país. E é por isso que a gente tem que pensar bem no que está acontecendo agora, para que isso não acabe no que a gente já passou, né, no momento que a gente já viveu, que foi um momento de horror. A partir de 1978, começa a ocorrer um processo de redemocratização. Nesse momento, a má condução da economia, as greves de trabalhadores, o fortalecimento de lideranças políticas, civis e o clamor popular foram alguns dos fatores da pressão contra o regime. Em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves para a presidência da República, o primeiro civil desde 1964, desde o golpe militar, iniciou-se o restabelecimento da democracia no país. A literatura produzida neste longo período é variada e heterogênea, né, que a gente fala, como um caráter cada vez mais urbano. Capta os desafios desse mundo marcado pela desigualdade e pela velocidade das transformações. A partir de 1960 não se pode mais falar de uma geração de artistas, mas sim de grupos, tendências e até movimentos. O estatuto do livro também mudou, uma vez que ele se inseriu em um contexto de cultura de massa.
Vejamos algumas vertentes na prosa e na poesia da literatura brasileira entre os anos de 1950 e 1970. Eu não vou dar conta de falar quando eu chegar na contemporaneidade, entendeu? De tudo. Mas a gente vai ver o máximo que a gente puder por aqui. Novos caminhos literários, né? Na prosa, destacam-se duas tendências. Uma expressão mais introspectiva, que explora as dimensões psíquicas do eu, e outra que descreve a realidade de modo direto e documental. Na poesia, sobressaem três momentos. O concretismo, que a gente já viu numa outra aula, então não vou retornar a ele. O neoconcretismo e a poesia marginal. Na prosa, introspecção e realidade bruta, né? No conto, uma das linhas mais cultivadas é a exploração de acontecimentos cotidianos, a coisa que acontece no dia a dia, né? Revelando aspectos da realidade da vida nas cidades grandes que passam ao largo da percepção comum. Um escritor importante dessa tendência é o paranaense Dalto Trevisan, né, que nasceu em 1925, graças a Deus ainda está vivo, né, 95 anos, por extrair de situações banais significados universais. É o caso, por exemplo, do conto O Ciclista, né? Depois vocês podem buscar esse conto aí na internet para dar uma lida. No qual um trabalhador comum enfrenta com sua bicicleta o perigoso trânsito da cidade. Uma coisa corriqueira que acontece ainda hoje em dia, né? Em outra vertente, o elemento oculto sobre a aparente normalidade da vida diária é o próprio absurdo. Nessa tendência, destaca-se Lígia Fagundes Telles. Nasceu em 1923 e ainda está viva, graças a Deus, que Deus a conserve. No conto As Formigas, elementos corriqueiros ganham um valor simbólico e evidenciam a vulnerabilidade das personagens, até então tranquilas em sua rotina. O romance trilha caminhos semelhantes aos do conto, né? Eu dei exemplo de dois contos aí. No romance As Meninas, que é o romance mais famoso um dos romances mais famosos de Lígia Fagundes Telles, também se verifica o estilo minucioso da prosa dela, né, de Lígia Fagundes Telles, ao explorar a dimensão psíquica de suas personagens. No livro, conta-se o percurso de três jovens que se conhecem em um pensionato de freiras em São Paulo, durante o período militar. Ao longo da narrativa, o leitor observa a realidade da cidade grande a partir da ótica de cada personagem, uma oriunda de uma família tradicional, outra participante de grupos políticos de esquerda e outra viciada e com o sonho de se tornar modelo. Essa viagem interior da personagem, né, que se perde por vezes em seus desvaneios, constitui uma opção radical da novela. Um Copo de Cólera, de Raduan Nassar, nasceu em 1975, também ainda vivo. O enredo é simples. Após uma noite de amor, um casal toma calmante, o café, até que a situação resvala. O calmante toma calmante e o café, até que a situação resvala para uma intensa discussão entre eles, trazendo à tona sentimentos e frustrações. Um sentimento de fúria despropositada encontra uma equivalência na forma pela qual o texto é narrado. A cidade violenta e decadente, contaminada pela corrupção e pelo crime que atravessa todas as classes sociais, é a matéria de vários renomados romancistas, como em Rubem Fonseca, né, que nasceu em 1925 e faleceu agora em janeiro de 2020. Inspirada em uma atmosfera de detetives e delinquentes, tomada de empréstimo do cinema estadunidense. O autor escreve narrativas que se estruturam como romances policiais. O maior valor de sua obra encontra-se justamente no retrato da sociedade brutalizada que está por trás do crime. A violência cometida por motivos geralmente banais é um índice de uma sociedade que toma o ser humano como objeto inexpressível, né? Como eu já falei, eu vou pular a poesia concreta, porque a gente já teve uma aula, né, uma aula sobre concretismo, sobre poesia concreta, né? A gente fala de Ferreira Goulart, aquelas poesias que as palavras formam imagens, ou igual aquela poesia lixo, que forma várias palavras lixo, formando a palavra lixo em grande escala, né? E vamos falar da poesia neoconcreta, né? O surgimento da poesia concreta provocou adesões e reações no Rio de Janeiro. 7 expositores da primeira exposição da arte concreta, né, em 1957, lançaram um manifesto, o Manifesto Neoconcretista, no qual faziam um ataque direto à estética que concebia o texto artístico em e por si mesmo. Para esses artistas, a arte não poderia ser reduzida à categoria de objeto ou de máquina.
a realidade do homem moderno deveria ser representada por uma experiência entre sujeito e texto, e não pela palavra tornada uma coisa absoluta. O mentor intelectual, né, do manifesto, o poeta Ferreira Goulart, nascido em 1930, graças a Deus ainda vivo, que Deus o conserve, foi ao longo do tempo conferindo um teor mais politizado à sua produção literária, distanciando-se da concepção pregada pelos concretistas. Apesar dele mesmo começar como concretista, ele virou um poeta neoconcretista. Em 1975, ele escreve o Poema Sujo, né? Um livro que, no conjunto, constitui uma espécie de poema-testemunho, um registro de um mundo que se desfazia diante das atrocidades das ditaduras militares, elaborado a partir de vários fragmentos que compõem uma espécie de narrativa pessoal. O poema sujo pode ser interpretado como uma luta contra a perda da identidade de alguém que se encontra em uma realidade desumana, corrompida e violenta. Em tonalidade política, surgirá como uma constante em futuros poemas de Goulart, junto com os outros interesses, como a evocação de um ambiente lírico em que a memória procura por situações, personalidades e espaços perdidos no tempo. Eu vou ler um pedacinho, uma estrofe de um poema dele que é Não Há Vaga. Se eu não me engano, a gente já viu esse poema quando estava no 9º ano. Em que o teor social está bastante explícito. Ele bota lá, o funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabem no poema, o operário, que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. E aí, vamos para a poesia marginal, né? Nos anos em que a ditadura militar, né, que durou de 1964 a 1985, comandou o país, foram muitas as imposições e a censura a canais importantes para a produção e a circulação de arte e literatura, né? Elas foram esmagadas, porque o escritor e o artista, ele mostra o que está acontecendo agora. Ele é um militante da situação política e do tempo, né? A literatura é reflexo da política daquela sociedade naquele período em que está vivendo, né? Esse ambiente de restrições fez surgir uma literatura de contestação que circulava de modo marginal, em cópias mimeografadas, em pequenas publicações caseiras e que utilizava linguagem direta e curta, com forma de expressão que lançavam mão tanto da coloquialidade quanto das referências à cultura erudita. O poema a seguir, de Rubens Rodrigues Torres Filho, né, nascido em 1942, vivo ainda, representa uma espécie de autodefinição e de protesto dessa geração, que com uma capacidade de observação aguda da realidade, tomou para si a tarefa de resistir às formas de dominação, sejam elas políticas ou econômicas, né? Então o poema chama-se Isto. Veremos o que resta, menos isto. Seremos o que dista, menos isto. Teremos a distância e seu registro, retido como marca, manso, arisco. Sinal que colhe o olho quando pisca, a pálpebra veloz, oportunista. Veremos o que resta ou sua pista. Queremos o que basta e que resista. Inserida na lógica da contracultura, né, a poesia marginal utiliza uma linguagem entre o sério e o cômico, entre o reflexivo e o cotidiano, distanciando-se da literatura prestigiada pelo pensamento conservador. Aí tem um exemplo de uma poesia de Paulo Leminski, né, que é outro nome muito grande, né? Um dia desses quero ser um grande poeta inglês do século passado, dizer o céu, ó mar, ó céu, ó mar, ó clã, ó destino, lutar na Índia em 1866 e sumir no naufrágio clandestino. Então, no poema de Paulo Leminski, né? Paulo Leminski nasceu em 1944 e faleceu em 1989. O tom de brincadeira com a cultura tida como elevada, cultuada pelas elites, evocada pela imagem do grande poeta inglês do século XIX, mostra uma vertente satírica da poesia desse período, uma das marcas da relativização e da quebra de padrões de pensamento superficialmente refinados. O desaparecimento clandestino, isto é, distante das formalidades legais, sugere um comportamento que se opõe à obediência às regras. De certo modo, o poeta marginal é aquele que desejava para si uma vida de transgressões, uma vida de transgressão e de confronto em relação aos valores que a sociedade anestesiada pela repressão política defendia. Apesar do tom muitas vezes satírico da poesia desse período,
Muitos poetas que surgiram a partir dos anos de 1960 estabeleceram um diálogo com a tradição. Ao mesmo tempo que buscavam espontaneidade na linguagem, os escritores dessa época estabeleceram um contato estreito com as obras nacionais e estrangeiras que antecederam essa geração. Esta aproximação é responsável por uma das grandes marcas da literatura das últimas décadas, a incorporação da diversidade de referências literárias e culturais. E aí a gente fica por aqui, né? Leiam os livros, eu vou colocar um link do Poema Sujo, né? Declamado pelo próprio Ferreira Goulart, com certeza vai declamar melhor do que eu, para vocês ouvirem também um bocadinho desse. E qualquer dúvida é só me perguntar, façam as atividades. Um beijo, até a próxima.